Se você chegou até esse vídeo, é porque Deus quer falar com você. Você não está aqui à toa, e há um tempo determinado para todas as coisas. Primeiramente, meu nome é William, então seja bem-vindo ao meu primeiro vídeo no canal, onde eu estarei compartilhando com vocês mensagens que Jesus colocou ao meu coração, mensagens que há muito tempo, assim como muitas pessoas que vão entrar nesse vídeo, vão se identificar muito comigo, porque há muito tempo Deus vem falando com você. Há muito tempo Deus vem colocando palavras no seu coração e você tem adiado isso, você tem deixado de lado, você tem negligenciado a voz do Senhor. Então o motivo desse vídeo é um despertamento para a nossa geração. É um despertamento de dons que Deus quer usar você através das redes sociais. É um despertamento para que você viva coisas novas na presença dele. Há muito tempo atrás, Jesus tinha falado comigo. Jesus falou tantas vezes comigo em relação a filho, grava vídeos, filho, se deixe ser usado por mim. E eu, muito tempo atrás, eu sempre coloquei desculpas, sempre falei, Deus, será que é? Será que não é? Será que é uma voz da minha cabeça? E hoje eu entendo que Deus, tudo que Deus faz, ele tem um propósito na nossa vida. Tudo que Deus faz, ele faz com um propósito. Nada é à toa. Então, se você está vendo esse vídeo, é porque algo dentro de você se moveu. A presença de Deus se moveu dentro de você para você entender que o tempo é agora. Para você entender que o tempo que você está é um tempo de transformação, é um tempo que Deus quer usar você para alcançar outras pessoas, para alcançar vidas. Então, o nosso propósito aqui na Terra é alcançar almas, é alcançar vidas para Jesus Cristo. Então, eu gostaria muito de compartilhar com vocês uma palavra, né, que Deus colocou no meu coração em relação a viver coisas novas na presença dele, viver coisas novas diante dele. Eu não sei até onde você foi, eu não sei o que você fez, eu não sei o que aconteceu, mas durante toda essa trajetória da sua vida, assim como a minha, muitas coisas pareciam que estavam vazias. Eu fazia muita coisa, eu já fiz muitas coisas na minha vida, mas todas as vezes que eu fazia algo que Deus não estava se agradando, né, eu sempre senti um vazio dentro de mim, um vazio que só Deus ele pode preencher. Então a palavra que eu quero compartilhar com vocês hoje encontra em Filipenses 3, no versículo, a partir do versículo 12, que ele diz assim, prosseguindo para o alvo. Então a palavra de Deus diz assim: não que eu já tenha obtido tudo isso, ou tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo para alcançá-lo, pois para isso também fui alcançado por Cristo Jesus. Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Cristo Jesus. Então, irmãos, o que a palavra ela quer dizer? Ela quer dizer que todos os dias a gente está em uma constante batalha, uma constante luta para sermos aperfeiçoados com Cristo. Então, todos os dias a gente precisa estar na posição com Deus, a gente precisa se levantar, a gente precisa olhar para o alvo, que o alvo é Cristo. Há muitas coisas na nossa vida que elas vêm para tentar nos distrair ao longo da nossa caminhada, mas se a gente olhar verdadeiramente para Jesus Cristo, se a gente olhar verdadeiramente para o Pai, essas coisas elas ficam de lado. Há muitas distrações, muitas coisas que vêm durante o nosso dia para tentar tirar o nosso foco daquilo que é verdadeiramente importante. E a presença de Deus é verdadeiramente importante na nossa vida. Quantas vezes a gente está a ponto de alcançar algo que a gente orou tanto, que a gente colocou na presença de Deus, e muitas vezes vem as distrações para tentar nos distrair do nosso verdadeiro chamado, né, do nosso ministério. A palavra de Deus ela é bem clara, que a gente precisa focar verdadeiramente em Jesus, que a gente precisa focar no Senhor, porque tudo que a gente coloca os nossos olhos, tudo que a gente foca verdadeiramente, aquilo cresce na nossa vida. E isso é em todas as áreas da nossa vida. Tudo que nós colocarmos os nossos olhos, aquilo vai crescer, aquilo vai permanecer na nossa vida. E com o Senhor é da mesma forma. Quanto mais relacionamento que nós tivermos com o Senhor, mais a nossa vida espiritual vai se fortalecer. E as coisas desse mundo, as coisas dessa terra, elas vão ficar para trás, elas vão ficar mortas, porque todos os dias a palavra de Deus nos diz que a carne, ela milita contra o espírito. Há uma guerra diária, há uma batalha diária.
Então aquele que a gente alimentar mais vai vencer verdadeiramente essa guerra. Esse vídeo é um alerta. Esse vídeo é o Senhor falando com você que é tempo de posicionamento, é tempo de se posicionar verdadeiramente com o Senhor, é tempo de viver algo novo na presença dele, é tempo de não mais procrastinar aquilo que Deus tem falado tanto com você para você fazer. Assim como Deus está me despertando para gravar esse vídeo, assim como Deus está me despertando para viver aquilo que Ele quer para minha vida, Ele também me despertou para falar isso para você, que há um novo tempo chegando para a sua vida, há um novo tempo que Deus quer te levar e basta uma posição sua para isso acontecer. Eu sei que talvez a sua vida não foi fácil, eu sei que talvez situações aconteceram, eu sei que talvez você passou por um processo delicado, seja nas emoções, seja familiar, seja no casamento, seja em diversas coisas que aconteceram ao longo do tempo. Mas eu estou aqui como uma voz profética para a sua vida, para dizer que ainda há esperança para você. Ainda há esperança para a sua casa. Não desista de ter esperança, não desista de acreditar que o Senhor pode cumprir tudo aquilo que Ele prometeu na sua vida. Então eu tenho falado muito para Deus, Deus, por que muitas coisas talvez não aconteceu na minha vida ainda? E o Senhor Ele tem falado comigo que há um tempo determinado para todas as coisas. Deus Ele é um Pai e Ele não vai te entregar aquilo que você ainda não está preparado para receber. Deus Ele é um Pai de amor, Deus Ele é um professor que quando Ele entrega a prova para você, Ele deixa o aluno fazendo a prova em silêncio. Mas quando é o momento certo, Ele vem e Ele corrige a prova. E é a mesma coisa conosco. Deus Ele é um Pai. Deus Ele não está em silêncio, mas talvez muitas vezes Ele vai ficar em silêncio. Por quê? Porque Ele está te treinando, Ele está moldando você. A palavra de Deus também diz que nós somos o barro e Ele é o oleiro. Então, muitas vezes, Deus Ele vai colocar as mãos sobre nós e Ele vai nos moldar como barro. Porque o oleiro, quando ele está moldando o barro, ele vai movimentando o barro, ele vai apalpando, ele vai moldando aquele barro. E com nós é a mesma coisa. Deus ele coloca a mão na gente, ele vai moldando conforme ele quer. Por isso que muitas vezes coisas acontecem na nossa vida que a gente não entende. A gente fala, Deus, por que isso está acontecendo? Se eu faço tudo certinho, se eu ando na presença, se eu jejuo, se eu oro, se eu leio a Bíblia. Mas muitas vezes é a permissão do Senhor. É Deus te provando para ver realmente se o seu coração está nele ou está nas circunstâncias. Então, Deus ele está falando para você hoje que é tempo de despertar, é tempo de se deixar ser moldado por Ele, porque quando Deus ele começa a obra na nossa vida, Ele termina. Há um tempo determinado para tudo, é um tempo que Deus ele te pega pela mão e te leva como um filho. Então, eu não sei o que você tem passado, eu não sei o que você tem enfrentado na sua vida, mas se esse vídeo chegou até você, é porque Deus quer falar com você, é porque Ele está te chamando de volta para casa, Ele está te chamando para realmente se posicionar, para ser um instrumento nas mãos dEle, para ser um vaso nas mãos dEle, porque o vaso, ele não tem atitudes próprias, né? A palavra de Deus diz que a gente foi chamado para Ele, foi chamado verdadeiramente para um ministério. E eu e você, a gente tem um ministério, a gente tem um chamado, a gente tem dons e talentos que Deus ele nos entregou. Uns têm dons para pregar, outros têm dons para cantar, outros têm dons para ensinar, outros têm dons para ajudar. Então a palavra diz que peça pelos melhores dons e exerça aquilo que Deus te deu. A gente não pode, que nem diz a palavra de Deus, que a gente não pode enterrar os nossos dons, enterrar os nossos talentos. Independente se muitas vezes você se afastou, independente se muitas vezes você esfriou na fé, Deus ele não removeu o dom de você, Deus ele não remove os dons da nossa vida. Deus ele te deu um dom, ele não tira. Então por isso que é tempo de usar aquilo que Deus colocou em suas mãos, porque talvez você pense assim, mas William, poxa, eu vejo tantos pregadores que fazem muito mais do que eu, tantas pessoas que fazem muito mais do que eu, tantas coisas que as pessoas têm mais habilidade do que eu. Irmãos, Deus ele quer te usar do jeito que você é. Deus ele tem talentos e dons únicos na sua vida.
E Deus, ele quer te usar do jeitinho que você é, desse jeito calmo. Eu tenho o meu jeito de pregar a palavra, eu tenho o meu jeito de me expressar, eu sou uma pessoa mais calma. Mas tem pregadores que pregam mais com autoridade, tem pessoas que pregam de um jeito diferente, com uma voz diferente, mais compreensivos, mais, né, um pouco mais eufóricos, digamos assim. Então tem pessoas que Deus usa da forma que Ele quer. E Deus, ele não quer que você seja uma cópia dos outros. Porque, irmãos, por muito tempo da minha vida, eu tentei copiar os outros. Por muito tempo da minha vida, eu olhava para aqueles pregadores e falava: nossa, mas eu quero pregar igual ele, eu quero falar igual ele, né? E, irmãos, não é assim. Deus, ele tem um modo único para te usar. Ele quer a sua verdade. Porque quando você vive verdadeiramente a verdade na presença de Deus, ele honra a sua vida. As pessoas sabem que aquilo é autêntico de você. Mas nesse tempo que a gente está, de inteligência artificial, de muita coisa acontecendo, muita cópia, muita, sabe, muita coisa que está acontecendo no mundo hoje, aqueles que são autênticos, que são verdadeiros, aqueles que são, sabe, que têm um coração quebrantado, Deus, ele não despreza, Deus, ele honra, né, aquilo que é de verdade. Porque a palavra, ela diz que nada nós podemos contra a verdade, senão pela verdade. Então, meus irmãos, eu estou aqui para dizer para vocês que é tempo de viver o sobrenatural de Deus, sabe? É tempo de honrar aquilo que Deus te entregou. Porque se eu fosse falar tudo que Deus fez na minha vida, o vídeo ia dar uns 30 minutos, 40 minutos, 1 hora, porque Deus tem realizado coisas maravilhosas na minha vida. De um garoto que vivia num quarto escuro, para um homem que está construindo uma família, construindo uma casa, para uma pessoa que está vivendo verdadeiramente o seu propósito. Então, nos próximos vídeos, eu estarei contando para vocês um pouco da minha história, um pouco daquilo que Deus fez na minha vida. Eu agradeço a vocês por estarem aqui. E se você chegou até o final desse vídeo, se você chegou até aqui é porque Deus tocou no seu coração para você ouvir essa mensagem. E a minha oração é para que você transborde na presença de Deus. A minha oração é para que você seja transformado por Ele, seja curado por Ele. Qualquer situação que você esteja enfrentando, eu profetizo sobre a sua vida que você vai vencer essa situação, que você vai passar por essa situação, que você vai avançar no nome de Jesus Cristo. E no final desse vídeo, eu quero fazer uma oração rápida por você, para que Deus, ele cumpra as promessas na sua vida. Pai, nós oramos nesse momento por cada pessoa, Senhor, que está nesse vídeo, cada pessoa que assistiu esse vídeo, Senhor. Que essa pessoa seja transformada, Jesus, pela tua presença, Pai. Que cada pessoa nesse vídeo, Pai, seja curada pelo poder do nome de Jesus Cristo, Pai. Nós acreditamos em um novo tempo sobre cada pessoa que está nesse vídeo. Em nome de Jesus, Pai, eu profetizo que cada um que está nesse vídeo assistindo, Pai, terá a sua vida transformada e virá aqui nos comentários, Pai, dizer que a sua vida nunca mais foi a mesma depois desse vídeo. Eu profetizo no nome de Jesus, Pai, que os teus filhos serão curados de qualquer doença, seja espiritual, seja físico, seja emocional, Pai. Eu declaro paz e prosperidade sobre todas as áreas da vida dos teus filhos, Pai. E nós cremos que testemunhos, Pai, serão relatados nos comentários para a tua glória, Jesus. Eu oro e abençoo os teus filhos, no nome de Jesus. Amém. Então, meus irmãos, muito obrigado por você estar aqui nesse vídeo, por ter chegado até o final. Eu agradeço a cada um de coração mesmo. Eu creio que muitas vidas serão transformadas para a glória de Jesus. E eu peço para você também, que você deixe seu comentário, né, o que você achou desse vídeo. Conte para mim o seu testemunho, conte aqui embaixo nos comentários aquilo que você está passando. E eu peço para você também curtir o vídeo, que isso é muito bom, porque o YouTube ele recomenda, né? Peço que você se inscreva no canal também, se você veio aqui pela primeira vez, né? Como é o primeiro vídeo. Então peço para você também se inscrever no canal e me acompanhar nos próximos vídeos. Que Deus abençoe cada um, em nome de Jesus.